colocar o comandante. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão na mesa. Boa noite, senhoras e senhores. Me apresentando, eu sou o Major Êdolo, estou à frente da 6ª Companhia, responsável pelo policiamento de Maricá. Nós somos subordinados ao 12º Batalhão, que é responsável pelo policiamento de Niterói e Maricá. Então, toda reunião a gente passa alguns slides, até para os senhores e senhoras terem uma noção do que acontece, porque a gente também sou morador de Maricá, moro aqui há 10 anos, e a gente sempre está ouvindo falar, está tendo muito furto, muito roubo, e infelizmente algumas pessoas deixam de realizar esse registro. E aí, o crime, né, se você não tem a vítima, fica até um pouco mais complicado se fugir do flagrante, porque existe uma investigação, demanda de alguns detalhes, e atrapalha em termos da nossa ação. Até porque a gente não consegue ser onipresente no município todo, são 53 bairros, e aí eu começo a passando os slides, já mostrando o que eu tenho em relação ao meu efetivo aqui em Maricá. Maricá hoje eu possuo 111 policiais militares, né? Esses são os elementos desdobrados. Alguns vocês vão olhar que só tem um policial, que é o policial de permanência. Aí cito aqui São José do Embaçaí, que já houve algumas reclamações que o DPO foi abandonado, que está lá abandonado, mas ele não está abandonado, porque tem um policial de permanência ali. Eu não tenho efetivo para colocar o policial para patrulhar, e a gente mantém um policial. Se vocês observarem aqui no meu efetivo ordinário, o efetivo ordinário são efetivo diário de escala de serviço. Então, no primeiro turno, de 7 às 19, eu tenho 26 policiais e 10 viaturas. Já passando para o segundo turno, eu passo a ter 20 policiais e 6 viaturas, para 53 bairros. Então, algumas demandas ficam prejudicadas com o nosso policiamento, mas é como a nossa comandante da Guarda falou, nós temos uma integração muito boa com a Guarda Municipal, com o PROEIS, e algumas demandas que a gente consegue compartilhar, a Guarda atua, o PROEIS atua, ou até mesmo as nossas viaturas. Pode passar. Lembrar aos senhores que na nossa companhia nós temos um serviço adicional, um regime adicional de serviço, que é o RAIS, o que é o RAIS? Botei uma observação bem grande ali, porque às vezes as pessoas estão dizendo assim, nós temos o PROEIS. O RAIS é do batalhão, o PROEIS é um convênio com a prefeitura, mas ambos são um serviço voluntário e o preenchimento da vaga fica a critério do policial realizar a sua inscrição. Ou seja, o policial, no seu horário de folga, se ele quiser, né, trabalhar para receber esse serviço remunerado, ele pode se escalar no RAIS ou no PROEIS. No RAIS da companhia, eu tenho esse número de vagas no primeiro turno e aumento um pouco mais no segundo turno, porque ele decresce o efetivo que eu tenho no serviço ordinário. Então, muitas vezes a gente não vê viatura finais de semana, porque por ser um serviço voluntário, alguns policiais não se escalam, né? Final de semana eu vou passar com a minha família, então diminui bastante o nosso número de policiais ali. E aí eu bato novamente na nossa tecla da nossa operação somando força, da nossa integração com a Guarda e com o PROEIS. Muitas das vezes os policiais, eles se inscrevem no PROEIS e temos a Guarda e a gente faz esse serviço conjunto. Por quê? Porque, infelizmente, são 53 bairros e nós não temos, nesse momento, um efetivo suficiente para cobrir todos os bairros. Os senhores e senhoras têm uma noção, quando eu cheguei aqui em setembro de 2023, eu tinha 132 policiais, hoje eu tenho 111. Eu fui perdendo policiais, muitos pediram para ir embora, com o tempo de serviço, outros foram movimentados de graça e outros pediram que estão passando por problemas de enfermidades, estão baixados em suas residências. Pode passar. Aqui eu paro um pouco para falar sobre o carnaval e eu fiz um resumo rápido, até para não ficar me estendendo muito nas nossas palestras. Então eu fiz uma comparação de 2024 com 2025 em termos de efetivo diário e os índices de ocorrência registrados, tá? Isso aqui são dados do Instituto de Segurança Pública, são registros em delegacia, na 82DP referente a Maricá. Então, se os senhores e senhoras repararem, em 2025 nós tivemos um efetivo menor que 2024, mas os índices mantiveram-se o mesmo. É claro que nós tivemos um problema mais preciso na segunda-feira de carnaval, e a gente não sabe explicar o porquê, mas tivemos vários problemas de tumultos na segunda-feira, inclusive em Santa Paula, aqui no centro e outros lugares. E aí, em Santa Paula, eu
consegui levar a equipe lá, depois de estar resolvendo outros problemas em outros lugares. Nós conversamos com os responsáveis do evento e achamos melhor encerrar o evento por volta das 23 horas, se não me engano, lá em Santa Paula, porque já, infelizmente, a minha equipe chegou, o tumulto já tinha se encerrado, o senhor estava sendo atendido, mas a gente achou melhor por encerrar aquele evento naquele dia. Mas foi uma segunda-feira que a gente não consegue entender o motivo, mas foi em vários pontos tivemos problemas de tumulto, seja briga individual, um pouco, 3, 4, mas foi tirando isso, sábado, domingo e terça-feira foram os dias mais tranquilos. Já é o segundo carnaval na qual eu estou à frente da companhia, e aí eu não verifiquei, uma mudança, e não querendo puxar a sardinha, digamos assim, desculpa a palavra, era para o nosso lado, mas mudou muitas coisas, porque nós tínhamos estabelecimentos comerciais que acham que nos 4 dias de carnaval eles vão arrecadar o máximo do que eles arrecadam durante o ano, e eles sim de continuar com os eventos, dar uma extensão do evento, o evento da prefeitura se encerra às 2 horas da manhã, e esses estabelecimentos comerciais querem estender até as 5, 6, 7 horas da manhã, achando que vão arrecadar milhões. Então esse ano foi muito melhor em relação ao 2023. Em 2023 nós tivemos vários problemas em relação a isso. Esse ano já foi mais tranquilo. Então os eventos da prefeitura estavam 2 horas encerrados, às 2h30, no mais tarde às 3 horas a gente estava esvaziando locais, e aí é conhecido que os locais que a gente costuma ter mais problemas, que é Ponta Negra e Itaipuaçu, e foram os locais que a gente conseguiu encerrar mais tranquilo. Mantivemos as nossas operações somando força em relação a veículos, mais voltado à moto, porque os nossos índices são muito maiores em motocicletas. Mas tiveram veículos abordados também, o total de abordagens durante os 4 dias foram para mais de 1.200 abordagens, e esses 144 veículos removidos ao depósito. Então, nós já tivemos problemas em relação às nossas operações, que muitos falam que a gente persegue o trabalhador, mas, como eu falo, eu gosto de apresentar números, porque os números não mentem. Então, se de 1.200 abordados, só 144 foram recolhidos ao depósito, removidos ao depósito, é questão que a gente não está perseguindo o trabalhador, estamos agindo de acordo com o que o CTB ordena. Então, se vê essa comparação de total de abordagem, foi até um mínimo, ou seja, a população consegue seguir o Código de Trânsito, respeitar as leis, mas alguns assim vão com isso. Alguns veículos tivemos se eu não me engano, foi no domingo, com suspeita de clone, que também foi abordado nessas operações. Uma moto foi conduzida até a delegacia, e a gente não teve muitos problemas em relação a essas questões de moto durante o período do carnaval. Voltando a falar, tivemos os estabelecimentos, nós antecipamos aos problemas, fizemos uma parceria com a ordem pública, com a postura, que também foi até o local, com a guarda, com a polícia militar, com o PROEIT, foi notificado, foi explicado, e eles aqui no centro, os nossos estabelecimentos, entenderam que às 2 horas da manhã encerrou os eventos da prefeitura e encerrava os eventos dele também. Então, foi um ponto a favor em relação a isso, tirando essa segunda-feira que a gente não conseguiu entender. Aqui no centro tivemos atraso de bloco, que já está servindo para o ano que vem, nosso grupo, nós montamos um grupo que agora é mais rápido pelo WhatsApp, já conversando com o secretário de turismo, todo mundo, e não entendemos o porquê dessa demora do bloco, e o bloco juntou com as pessoas que vinham para curtir no centro, aí ou seja, o número esperado ficou muito maior, porque o bloco retardou a sua passagem, no final da conta ele não andou, ficou só naquele circuito realmente, e foi mais apertado para a quantidade de pessoas, e aí a gente tem muita gente junto, com bebida alcoólica, a probabilidade de ter um tumulto maior bem grande. E foi o mínimo que aconteceu, que a gente conseguiu controlar e se antecipar a esses fatos. Mas, tirando esses fatores, a gente pode, pela parte da companhia, a gente pode ver que a gente diminuiu o nosso efetivo, mas o patrulhamento conseguimos em todos os pontos. São 19 palcos que a prefeitura colocou, em todos os 19 palcos nós tivemos policiamento diferente de 2024, que alguns pontos também não tiveram, mas dessa vez nós conseguimos espalhar o nosso policiamento com o apoio do PROEIT, que foi primordial, com as suas viaturas, porque nós tínhamos efetivo, mas nós não temos viatura. Então o PROEIT emprestou 10 viaturas para a gente, com as 8 que nós tivemos, nós temos 18 viaturas rodando Maricá todo, e aí a gente conseguiu cobrir aí o
pouco do carnaval. É claro que a gente não é onipresente, mas eu tenho certeza que o evento do carnaval esse ano foi muito melhor do que o de 2024 em relação, por mais que a gente mantivesse esses índices. E aí o número da população aumentou, né? A população aumentou muito aqui em Maricá, mas claro que são os índices, a gente pode fazer 100%, não, porque temos essa questão de veículo e de letalidade, a gente pode fazer 100%. Mas o de rua pode ter ocorrido outros roubos, mas que, infelizmente, a gente bate naquela tecla que a pessoa foi roubada ou foi furtada, ela não faz o registro de ocorrência. E aí, se não fizer o registro de ocorrência, a gente cai nesse número aqui, e aí como é que a gente vai identificar quem foi o autor daquele? Pode ser até que o autor, o criminoso, que atuou aqui, pode ter atuado em vários, mas aí cairia ainda mais. Um exemplo disso, mais para frente eu vou falar do furto de rodas, que é um exemplo que serve de base, porque já é segundo marginal que a gente, segundo, terceiro, que no primeiro foram dois, esse foi só um só, que tenta atuar dessa forma e dessa vez ele tentou ludibriar, inclusive as câmeras de monitoramento. E aí atrapalhou, a gente teve uma demora a mais, né, para dar resposta por causa dessa dificuldade, mas ele não passou despercebido. Pode passar aí. Aqui eu passo na frente. Você está voltando. Vou falar sobre os índices de segurança, que é o sistema integrado de metas, né? São 4 os indicadores, que é a letalidade violenta, que é o homicídio, o roubo de veículo, o roubo de rua e o roubo de carro. Pode passar. E aqui eu faço o nosso comparativo de metas de janeiro a fevereiro desse ano. A nossa meta são essas daqui. O que é a meta? São os índices, né? São os registros ocorridos no ano anterior, de 2024 e 2023, faz uma meta e surge para a gente ter uma noção do que a gente pode agir, como a gente vai agir. Então, do ano passado para agora, nós conseguimos baixar bastante a letalidade violenta, o nível de homicídio. O roubo de veículo aumentou muito se a gente comparar comparado aqui a 59 dias, né? 28 dias de fevereiro, 31 a 59. É um número irrisório. Não que deixando a desejar. O 13, se você colocar 53,60 para 13 aí, vai dar menos de 0,5. Né? Em comparação a outros lugares, nós estamos muito bem. É claro que não é um número que a gente deseja, não é um número, mas o que ocorre? Nós temos muitas câmeras aqui. Tem. Só que muitas pessoas ainda desconhecem o token. O token. Lembra que a nossa comandante Ana falou sobre o token? Que é, se vocês olharem na praça aqui, aquela torre que fica piscando azul. Sim. Aquilo ali ele serve também para a comunicação do delito. Eu fui roubado. Um exemplo, lembra, algumas pessoas podem conseguir lembrar, em janeiro nós tivemos aquela dupla que andava de bicicleta roubando as pessoas. E aí era mais complicado, porque de bicicleta eles agiam mais rápido e a gente não conseguia. E aí uma das vítimas, ela acionou o token no dia que eles foram presos. Ela acionou o token. E foi através do token que conseguimos bater onde eles estavam. Ela falou a localização, as câmeras mais próximas, e onde conseguimos fazer um cerco. Aí o cerco usou a Guarda Municipal, o PROES e a companhia. E aí fizemos o cerco e ele caiu, ele escolheu a quem ele ia ser preso, por quem ele ia ser preso. O PROES estava mais perto na rua ali, conseguiu prender os dois de bicicleta. É que eu falo, às vezes as pessoas desconhecem. Não adianta a gente ter meios e a gente não usar. Então, através do token, aquela vítima foi ali, apertou e falou, acabei de ser roubado, perdi meu celular na rua tal, e nós conseguimos pegar. É a mesma coisa que no veículo. É claro que o token não está em tudo quanto é lugar, mas a gente conseguir, pelo menos pelo token, se der um número de telefone, de contato, vou passar mais para frente aqui para isso aí, a gente conseguir agilizar essa informação, porque é tudo muito rápido. A gente consegue fechar os pontos de saída do município e ele rodando dentro do município a gente consegue fazer o cerco e prender, buscar a prisão desse marginal. Agora, esse token tem que fazer identificação, como é que procede? Então, o token tem uma filmagem, assim que você aciona, ele informa sobre a veracidade da informação e ele filma a pessoa assim. E é identificado igual ao 90.
E aqui nós temos o roubo de rua, nesse mês a gente conseguiu diminuir em 6, e o roubo de carga a gente tem mantido um padrão de estar zerado em relação ao roubo de carga. Nós montamos um certo planejamento em relação à carga, porque vinha acontecendo muito roubo, e aí tudo que está funcionando, a gente continua mantendo ou melhorando. Mas por incrível que pareça, algumas empresas que fazem transporte de carga, eles falaram que não poderiam mais agir da forma que a gente está agindo, que era simplesmente informar o veículo quando entrar no município, para a gente poder saber que ele está ali, e aí se acontecer um roubo, a gente jogar a placa dele imediatamente nas câmeras para identificar onde está o veículo mais rápido. E a empresa falou que não poderia mais fazer isso. Mas a gente só tem de agradecer a parceria, né, por incrível que pareça, mas a gente não depende só daquilo. Existem outros meios tecnológicos, outros meios de agir. Nosso conhecimento, a gente vem mantendo esse padrão sem a necessidade dessa informação, que para a gente ajudaria e muito. Mas não sei por causa dadas, a empresa achou melhor não mais fornecer a placa do veículo, mas a gente aceitou uma boa, mas continuamos mantendo a nossa meta. Aí eu não pode cortar, senão acho que vai ficar muito defasado. Questão ainda do carnaval. Você está apresentando os índices, e eu sei que você tem um cuidado muito grande em fazer esse levantamento, mas infelizmente, e aí a gente volta para o início da reunião, onde o Delfim falou da questão do registro, de várias associações, entidades, da Guarda Municipal nas sedes distritais, poderem ajudar a população nesse registro, porque você acabou de apresentar um número de que esse ano os índices foram menores que 2024. Eu estou aqui com outro representante da imprensa, e esse daí gosta muito dessa parte policial, né, Bruno? Foi o carnaval mais violento da história de Maricá, em todos os sentidos. Só que não há registro. Furtos, todos os shows. A gente recebeu, esse camarada aí deve ter recebido, porque o pessoal gosta muito do feitio de reportagem dele, né? Ele deve ter recebido. Se eu recebi... Conclui, senão a gente não pode. Não, eu vou concluir, eu vou colocar. Não, a colocação é exatamente essa, Ana. Olha só, eu acho que aí cabe também a população, se quiser entrar nesse meu barco. Porque foi sim o carnaval mais violento da história de Maricá. Assassinatos, brigas, aqui como você falou, aqui no dia do bloco da Gabriela, na segunda-feira, a quantidade de conflito que teve aqui foi enorme. Todos os shows a gente recebia comunicado de briga, vocês estavam presentes em todos eles, mas a gente recebia comunicado de briga, de gente apanhando, de gente que precisou. Santa Paula, você, dona Ana, me mandou do pessoal, de um camarada, que os bate-bolas, que é proibido, quase mataram um camarada de tanta pancada. Tem registro disso? Não tem. Não tem, querido. Sabe quem não tem? Que é covarde. Porque eu fui na casa dele, e quando fiquei levar ele para o INTU, para fazer a queixa, e ele não foi. Não é ser covarde, minha querida. Ele disse que eles assediaram a mulher dele, por isso que ele foi, por isso que começou segundo ele. Então, minha querida, mas olha só, nós vivemos com medo desse negócio. Por que a maioria das pessoas não fazem registro? Por causa de medo. O comandante já falou por várias vezes aquela questão da importunação. Aí fazem a queixa, ele desloca uma viatura para lá, aí não tem ninguém para acompanhar, a importunação, é viagem perdida. E aí? E nós estamos vivendo num município com medo de tudo. De tudo. Não é só da violência. Estamos vivendo com medo de tudo.
Tá? Então, desculpa, comandante, o teu trabalho é fantástico, os teus índices, mas você trabalha em cima de índice de registro. E não há registro. Não há registro. E aí, eu faço esse registro. Foi o carnaval mais... Eu estou aqui há 45 anos só. Foi o carnaval mais violento da história de Maricá. Então, aí, essa necessidade de registro, eu falo para os senhores e senhoras, infelizmente essas questões de furtos não ocorrem somente aqui. Se a gente parar e comparar com o que acontece em alguns shows, e shows abertos, esse é o nosso grande gargalo, porque a gente faz a revista para entrar nos shows, esses shows abertos ao público e gratuitos, faz a revista, mas por incrível que pareça, as pessoas ainda reclamam porque essa necessidade, e a gente ainda bate na tecla de tentar ver um meio de fazer a saída do público também ser revistado. Por quê? Com exatamente essa questão do furto. E aí as pessoas estão lá curtindo o show, e aí o furtador, ele vai usar da artimanha dele, e aí a pessoa só percebe daqui quando vai embora, ou quando daqui a meia hora, 30 minutos. Isso prejudica muita gente. Tivemos esse problema assim, também no show do aniversário de Maricá no passado, em relação ao furto. A gente já está estudando outros meios de a gente tentar proibir. E é outro mundo, infelizmente, é onde tem aglomeração de pessoas com bebidas, aí é questão cultural, né? Vem lá dos primórdios, e as pessoas, a questão não chega nem, mas é educação, né? É até complicado. Mas é essa questão que ocorreu aqui no centro, que, por incrível que pareça, a nossa maior preocupação era em Itaipuaçu, no bloco de domingo, que era o Tromba Nervosa, que deu muito mais público, muito mais, e o registro foi mínimo. Mas aqui, esse foi um problema, que até um questionamento nosso, que o bloco já começou de uma forma que ele não costumava fazer, que era de dentro do circuito para fora do circuito, no final das contas. O bloco da Gabriela já é histórico aqui em Maricá, que ele fica praticamente na concentração. Ele não vai adiante, ele só vai quando acaba. Então eles ficam muito tempo parados. Antes era ali na frente do Cine Rio, né? Eles ficavam ali, e só ir embora quando estava terminando o bloco. Então já é uma coisa do bloco, é uma especificidade do bloco. E ele vai para o final do evento. Dessa vez ele começou no final do evento e parou exatamente onde tinha um palco no centro da praça, no horário que tinha o maior número de pessoas chegando. E aí, ou seja, se estava para determinado para o número X, a gente teve X e Y de pessoas ao mesmo tempo, e aí já tinha gente, e aí tem pessoas que vieram só curtir na parte da noite, enquanto as pessoas que já estavam já com influência de álcool, essas coisas já, e aí a tendência é piorar. E aí não tem planejamento que é doente, né? E aí dos nossos quesitos foi nosso questionamento com o secretário de turismo, essa desobediência do horário e a forma que o bloco está agindo. Mas assim, como eu falo, é o segundo carnaval que eu passo aqui e a gente está evoluindo. A gente precisa evoluir, é claro, muito mais rápido. Só que demanda efetivo, demanda estratégia, e a gente não depende só daqui. Depende como o nosso jornalista Peri fala, que aquele secretário que estava presente aqui, que estava aqui, e não vem e fica muito em cima para a gente detalhar o nosso efetivo. Né? Comandante, dentro desse tema mesmo, inclusive agradecendo também a presença de todos os secretários municipais que estão aqui conosco. Vamos aplaudir, por favor. Eu acho que merece uma salva de palmas aos secretários que nunca estão aqui. Agora, é interessante, Peri, eu queria até falar isso com você também. Nós aqui, desde o início, nos colocamos as nossas instituições ao dispor de vocês. Isso naquele caso do BO. Né? Porque eu acho, Peri, que é o seguinte, a população vem e ela coloca as demandas, mas nós que somos instituições, você como imprensa, nós como instituições de comércio, nós também temos que chegar aqui e falar o que nós podemos fazer para ajudar. Isso. Há muito tempo atrás, olha, eu sou velho, eu falo lá de
Muito tempo atrás, a delegacia do Polícia Civil tinha um telefone celular e ninguém sabia. A doutora Carla está aí. Peri? Hein, Peri? Vamos começar isso. E com vocês dois, traz a imprensa para isso. E nós também, quem nós conhecermos, vamos fazer isso. Nós temos os nossos sites, podemos botar um linkzinho, mas vamos ajudar nessa divulgação. Tá? Obrigado. Só para finalizar essa questão do carnaval, quando eu falo que foi uma evolução, em 2024 nós agimos sozinhos em relação a esses eventos de comércio, com estabelecimentos comerciais que queriam prosseguir. Esse ano nós temos apoio da postura da Secretaria de Fazenda, inclusive antecipando, uns 15 dias antes, que a gente já passava as demandas. Nós estamos conseguindo fazer com que determinadas secretarias elas entendam que a segurança pública também deve fazer parte. Também deve fazer parte. E a gente vai conversando com eles, então foi uma coisa assim, muito rápida, porque foi mudança de governo, então muda secretariado, muda muita coisa. A gente conseguiu agilizar através do WhatsApp, a tecnologia ajuda muito. Então a gente conseguiu reunir todo mundo, fomos nos antecipando em diversos locais, fazendo entender. E mais uma vez a gente entende que, como o senhor falou, tem que respeitar seu horário, porque é o carnaval, é até 2 horas da manhã, e aí no dia seguinte vai ter outro evento, vai ter novamente, vai abrir e a gente vai conseguir fazer. E a conscientização da população também em relação à bebida alcoólica, esses tumultos, porque essa questão do evento do bloco, que aí, se a gente pegar o Tom Maria Rosa, ele fazia agir numa rua, hoje agora tem um circuito imenso e triplicou, 10 vezes mais de população frequentando aquele bloco, e aí tendo uma tranquilidade em si, em tese, né, de um problema que é muito maior o público lá do que aqui. Então já está sendo, a gente já conversando em relação a esse bloco aqui no centro também, ou colocar num lugar com espaço mais amplo, porque o público não está dando mais em relação a esse tipo de bloco. Comandante, olha só, eu só queria registrar aqui que antigamente nós não tínhamos nenhum tipo de planejamento do carnaval, pelo menos não chegava à população. O CCS tomou uma iniciativa de sempre, todo ano, uma reunião antes do carnaval, com todas as secretarias, inclusive nós tivemos uma na OAB, que estava lá o Coronel Vera, estava lá os bairros mais próximos ao centro, que aí a gente pega o centro, Araçatiba, Mumbuca e Flamengo, e esse aqui são os registros, né, de ocorrência na delegacia de janeiro a fevereiro, 1º de janeiro a 28 de fevereiro de 2025, ou seja, não tivemos nenhuma letalidade violenta, nenhum homicídio aqui por esses 4 bairros, roubo de veículo até o momento nenhum, e roubo de rua, e roubo de carga, que eu falei que a gente está mantendo um padrão, mas o roubo de rua, claro que no centro e Araçatiba são, digamos que sejam os mais frequentados, né, principalmente finais de semana, mas a gente está tentando manter um padrão em relação ao nosso policiamento. É claro que, por mais que a gente não tenha tanto efetivamente no RAS com apoio, mas se os senhores e senhoras tiverem, quando eu passar as ligações do 90, tem finais de semana, tem dia de semana que a gente fica sem viatura para atender o correio. Tem que esperar, porque a demanda é muito grande. Muito grande. Tira só uma dúvida. O bairro das Pedreiras e o Parque Dourado. O Parque Dourado estaria no centro, Pedreiras estaria em que local? Então, eu tiro pelo que a prefeitura passa em relação a bairros. Então, Pedreira não está como se considerado como um bairro, salvo engano, eu posso estar errado. Mas são 53 bairros e o bairro Pedreira não existe na prefeitura. Ele está embutido aqui dentro do centro. Dentro do centro. Se eu não me engano, o Eldorado pega o centro e o Parque da Pedreira pega, se eu não me engano, Mumbuca. Pega Mumbuca. Mas porque a gente vai no baseamento em relação aos bairros registrados de acordo com a prefeitura. Ok, tranquilo. Pode passar. Obrigado. Aí nós vamos entrar agora no furto. O nosso sistema integrado de meta, ele só compreende um roubo, né? Ele não entra em furto. Mas aí, porque não entra o furto, não entra outros delitos, eu não vou me atentar. É claro que a gente se atenta sim, vai com base nos registros em delegacia também, puxando pela delegacia, a gente faz o nosso apoio aí, mais uma vez batendo na relação que a gente tem a integração com a delegacia também,
Então a gente pega os registros de furto para começar a acompanhar, porque nem sempre as ruas, né, do roubo são as mesmas do furto, ou às vezes são furtadores e às vezes eles são roubadores, eles estão roubando também. Então a gente vai fazendo esse nosso planejamento e aqui eu pego também os dados de furto e aí com base nos mais que a gente tem mais acionamento em relação à nossa sexta companhia, que é furto de veículo, furto a transeuntes, furto eu botei aqui, peço desculpa aos senhores que eu botei bike, porque a bicicleta ia ficar muito grande e eu tive que reduzir o slide para não ficar muito extenso, então eu meio que coloquei aqui, né, americanizado, botei o celular, residência e comércio. E aqui são os registros que acontecem nesses locais. No centro, a Araçatiba, Umbuca e Flamengo, durante esses 2 meses. Esses 2 meses. São os registros que tem. É claro que, volto a falar, aqui só tem um em Araçatiba. Mas não tem nenhum no centro, não tem. Infelizmente, são registros de ocorrência que não foram feitos. Não foram feitos. E aí não entram aqui. Ou foi feito e foi interpretado de um outro tipo de delito, ou não foi feito. Não foi realmente feito. Né? Então, a gente, o furto, um dos problemas que eu bato sempre na tela é que o roubo é complicado, mas grosseiramente falando, a gente tem um contato direto com aquele lado, com o roubador, né? Com o marginal. O furto já é mais complicado, porque o furto, muitas das vezes, você só percebe depois. O roubo não, ele está ali, ao vivo, em relação à pessoa, e o furto não. E aí o que acontece? Se o roubo já é complicado, imagina o furto. E o furto a gente tem que tentar desvendar quem foi. E aí eu bato naquela tecla, hoje agora eu toco na situação do furto de roda. Nós tivemos os 2 primeiros marginais que atuaram furtando rodas, e eles atuavam na área do 2º distrito para o primeiro, né, evidente Cordeirinho, Pontadeiro, e vinha para cá, e a gente conseguiu identificá-los através do monitoramento pelas placas. Falei, era difícil, porque a vítima, só quando acordava para trabalhar, ela localizava o veículo dela em cima de 4 tijolos. E para nossa surpresa, voltaram a agir, mas os marginais que foram presos ainda estão presos. Então eram outros marginais, e a gente tentava de qualquer modo fazer um contato com algumas vítimas, porque as pessoas preferem colocar primeiro na internet para agilizar a informação ao invés de procurar os meios legais. Por exemplo, que uma das vítimas no dia que o marginal foi preso, a gente só descobriu, a gente estava à procura dessa vítima. Inclusive, eu fiz questão de divulgar para a mídia e pedir ajuda para que a vítima pudesse ver a reportagem e fosse ao local, que era a vítima de um veículo, lá em São Bento da Lagoa. O Civic, o Honda Civic. E como é que nós conseguimos achar ele? Ele era amigo de um policial, ele postou na rede social dele que ele tinha sido vítima de furto e o carro dele estava sem as 4 rodas, ele estava pedindo se algum morador da área conseguiu alguma filmagem. E aí esse policial viu que era amigo dele, fez contato com ele, pediu para ele imediatamente para a delegacia. Por quê? Nós estávamos com o marginal detido. A primeira vítima conseguimos achar, porque ele simplesmente falava, eu furtei nas ruas ali, não sei onde foi, e a gente precisava achar, porque tinha a característica do veículo, né? Umas rodas que não condiziam com o que ele estava, ele também não sabia explicar o que eram aquelas rodas, e ele não sabia para onde foi. E aí tivemos que fazer um patrulhamento de madrugada para tentar adivinhar onde estava a vítima dele, e aí o monitoramento acompanhando. E por que eu falo que esse foi mais complicado? Porque por incrível que pareça, esse marginal, ele tinha algum conhecimento em relação a essas câmeras de reconhecimento de placa, de leitura de placa. O que ele fazia? Ele retirava as 2 placas do veículo dele e entrava com o veículo aqui em Maricá. E aí, ele sem a placa, ele achou que a gente não fosse conseguir localizá-lo, porque a câmera não ia ler a placa do veículo dele, não ia ter como localizá-lo, e aí ele podia praticar aquele delito. E, por azar dele, a gente usa o trabalho de integração e de inteligência, começa a fazer pesquisa, e aí a importância da gente colocar, né, as câmeras residenciais da rua, voltadas para a rua. Se você tem uma câmera residencial com internet 24 horas,
e tem gravação de 30 dias. Eu vou colocar aqui o nosso vídeo para fazer a integração com o 90. E aí essas câmeras residenciais foram de suma importância. Por quê? Porque o veículo foi identificado, mas não tinha placa. E aí o trabalho era maior, foi feito um trabalho de inteligência, uma busca que a gente conseguiu, né, monitorar. Ele agiu aqui em Maricá, agiu em São Gonçalo, agiu em Niterói, agiu em Itaboraí. Ele praticou diversos furtos no roda, mas aqui ele entrou achando que fosse cometer mais um delito, se passar em branco, mas não. Conseguimos identificar o momento que ele entra, ele pratica o furto e na saída a gente faz a abordagem. E aí é todo um corre-corre. Vou estender um pouquinho mais, só para os senhores e senhoras entenderem o que precisamos fazer. Estávamos com o marginal, o veículo suspeito, as rodas dentro da caçamba daquele veículo, mas precisávamos da vítima. Porque se não tem vítima, não tem crime. E como que às entre 3 e 4 horas da manhã eu não consegui identificar uma vítima? Se todas as vítimas só conseguiam observar que foram vítimas do furto, 8 horas da manhã. E aí começamos a fazer um patrulhamento, chamando as viaturas, pedindo ajuda, através do monitoramento, para as viaturas começarem a rodar. Achando um dos veículos que foi vítima desse marginal, pela placa conseguimos, pelo nosso sistema, encontrar um telefone, e o veículo era de uma empresa, que era pior ainda, que nem de Maricá estava, que nem Maricá era. Pelo aquele telefone, começamos a ligar e um dos proprietários, ou o gerente, alguém lá da empresa, atendeu o telefone às 3 horas da manhã. E aí, para explicar a ele que era a polícia militar, tivemos que pedir para ele: nós vamos desligar e vamos fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp para o senhor identificar a gente. Foi feita uma desligamos, chamada de vídeo para identificar a polícia. For mostrar o carro, o veículo daquela empresa, olha como é que está o veículo, e aí para ele tentar achar, ele na residência dele, achar quem aquele veículo estava, porque ele estava em casa também, não estava na empresa. E aí isso demanda tempo, a gente não pode ficar segurando aquela pessoa. E aí é o tempo que a gente foi conduzindo para a delegacia, conseguimos achar o proprietário do veículo, ele atendeu, e aí ele realmente foi para a delegacia, e aí foi essa busca pela segunda vítima, que tinha 4 rodas de um Honda Civic. A gente sabia que era um Honda, mas não conseguia localizar. Mas conforme foi fazendo o flagrante, ele já estava. Foi conduzido para 82, foi feito o primeiro registro da 82 e desceu para a central de flagrante na 76, no centro de Niterói. Já no centro de Niterói, isso por volta das 8 horas da manhã, 8 e pouca da manhã, a gente consegue identificar a segunda vítima dele, que era o Honda Civic, pela internet. E aí ele vai até a 82 para falar que ele foi vítima, ou seja, para ter mais materialidade em relação ao furto. E ali pedimos para a mídia divulgar, fui divulgando que as outras vítimas, por mais que tenham feito os registros, para comparecer à delegacia, para tentar ajudar, e apareceu mais gente. A 82DP foi à residência desse marginal, conseguiu achar mais 3 ou 4 rodas, jogo de rodas, né? 4 rodas de outros veículos, e circulou até na internet. O proprietário agradecendo, foi o proprietário do motorista de táxi, agradecendo por ter recuperado as rodas dele. Só que eu me estendi um pouco, seria o quanto é importante essa questão de fazer o registro, porque demandava de ter vítima, porque se não tivesse vítima, ele ia ser qualificado na delegacia, aquele material ia ser apreendido, o veículo dele ia ser removido para o depósito público, porque era um veículo de empresa, tá? Não era uma propriedade particular, era de PJ, e aí ia ser removido ao depósito porque está sem as placas de identificação daquele veículo, mas ele ia ser qualificado e ia ser um outro trabalho. Se ele continuasse a furtar, a tentar identificar o outro meio que ele vai usar. Muitas das vezes o próprio marginal ele é reincidente nessa questão. Não que ele vá ser, mas ia ser um trabalho mais dobrado, a gente precisava acelerar essa questão para fazer a manutenção dele preso. Então, por isso, essa necessidade, existe essa necessidade de fazer o registro. Eu sei que esses números aqui não condizem com a realidade, condizem com os registros em delegacia. A realidade é porque pode ter corrido mais vítimas, né? Mais vítimas, ou também, não deixando bem claro, que muitos registros podem ter sido também a falsa comunicação de crime, como a gente já, com essa nossa operação, essa ação conjunta, já foi identificado pela delegacia algumas falsas comunicações de crime para poder receber o seguro. Então é de suma importância a gente fazer, porque são detalhes imprescindíveis que a gente coloca das pessoas, seja um vestimento, seja a cor, né?
seja o corte do cabelo, seja a rua que foi, porque às vezes a rua ele não tem câmera, mas ele pode mais para frente, se a câmera pega a placa, não identifica ainda facialmente, mas ela consegue ali visualizar a pessoa andando o caminho que ele seguiu, e o totem, quanto mais rápido, melhor. Essa situação dos garotos da bike também, ele imediatamente ele acionou, conseguiu rápido abrir um elo de a gente fazer um cerco mais rápido, e aí conseguimos pegar, porque a bicicleta era muito mais fácil para ele fugir, porque você sobe, passava por ponte, tudo quanto é lugar, um caminho mais estreito. Então essa é a necessidade, senão a gente vai ficar aqui, eu vou ficar aqui falando dos números e a gente batendo, diminuindo a cada ano, porque as pessoas podem estar, realmente, a gente está colocando o nosso serviço em prática e fazendo realmente um patrulhamento bom, que está melhorando, por mais que o número seja pequeno, mas com as nossas ações conjuntas, a gente consegue se comunicar mais rápido pelos meios de comunicações, e aí a gente diminuir o delito, e a gente consegue provar para aquele marginal de fora que se ele vier tentar atuar aqui, ele pode até conseguir, mas ele vai ser pego uma hora. E esse marginal do veículo era de Jacarepaguá. Surreal. Era de Jacarepaguá. E aí, por incrível que pareça, tínhamos já informações E atuava junto com a delegacia que ele algumas vezes atravessou a linha amarela, a ponte, pegou a RJ 104 e 106 sem as placas. É brincadeira. 2 e pouca da manhã, 3 horas da manhã. E aí, quando ele fazia esse ato, ele praticava um furto só e ia embora. Porque ele sabia que ele poderia ser pego mais rápido. Porque não é, a gente até vê veículos, motos, né, sem placa, a gente vai atrás, só que a gente às vezes não persegue, por não causar danos para o próprio policial, para terceiros ou para aquele indivíduo, né, aquele nacional que está com aquela moto, que ele resolve fugir, ele pode correr, ele mesmo se acidentar, e a gente não quer isso. A gente prefere fazer nossas operações conjuntas, que muitas das vezes a gente consegue pegar ele mais para frente do que fazer essas ações. Mas um carro sem as placas já é mais complicado. Então ele fazia isso, e aí não é uma ação só nossa aqui de Maricá, é uma ação nossa, com comunicação em Niterói, com monitoramento de Niterói, com monitoramento de São Gonçalo, com a PRF, com a inteligência da PRF, trocando informações, nós falamos, nós vamos pegar ele aqui em Maricá, que é mais fácil para a gente do que em outros lugares, porque a gente tem mais câmeras de monitoramento, e a gente consegue fazer um cerco muito mais rápido. Não é vangloriando, não. Porque as nossas ações, não puxando sardinha para Maricá, mas se os senhores compararem com outros municípios, dificilmente vai ter essa ação integrada. Polícia Militar, Guarda Municipal, 8 do RDP, o PROEIS, que é um convênio com a Prefeitura, apesar de ser policial militar, o PROEIS, a Secretaria de Postura, que hoje também já está integrado conosco, então, a Secretaria de Trânsito. Então a gente tem essas ações, então a gente consegue se comunicar muito mais rápido, fazer esse cerco em prol do bem-estar, né, da população aqui de Maricá. Pode passar. Aqui, eu peço desculpa mais uma vez, eu não gosto de fazer esse todo de informação, mas é só para agilizar, apesar de estar falando muito. Aqui é um exemplo dos indicadores. Só um licencinho. É que o São Paulo, aqui da CDL, vai precisar se ausentar, então ele quer só dar uma palavrinha de despedida, é isso? Bem, primeiramente quero agradecer a todos aí a presença e também por poder estar aqui. Em relação ao turismo, rapidamente, nós participamos também do Conselho de Turismo, então podemos fazer essa integração, né, dos conselhos, né, da necessidade dos conselhos. A gente hoje tem um secretário, né, que é muito coordenativo, muito integrativo, que é o José Alexandre. Então, acredito, Delfim, que essas faltas que sentimos aqui das outras secretarias, como a Secretaria de Turismo e com a integração desses dois conselhos, a gente consiga melhorar muito, né, para o próximo Carnaval, para o Natal também, que é uma festa bastante grande, né, essa integração. Então, eu deixo aqui essa colaboração, né? Sim, aniversário do município também grande. Então, assim, eu acho que isso faz muito sentido. A gente, através das instituições, mais uma vez colocamos as instituições para que façamos essa interlocução. A gente tem muito a colaborar. E a questão do totem, eu desconhecia,
totalmente, não totem, porque visualmente a gente enxerga ele, obviamente, para mim é mais uma câmera com alguma resolução melhor, alguma coisa assim. Essa funcionalidade aí também não conhecia, então não quero me colocar aqui como eu não conhecia, mas eu trago a entidade que eu represento aqui, o Delfim também comentando, me parece que também não conhecia. Então vejam quantas oportunidades de melhoras nós temos na mesa, para que a gente possa estar levando. Aqui também eu posso falar que represento o Maricá Convention Visitor Bureau, que é uma instituição também associativista, que tem mais de 70 associados na cidade, que a gente conversa com o turismo da cidade, a gente conversa com as pousadas, a gente conversa também com a gastronomia, conversando com todo o trade turístico. Então, são entidades que esse entrelace pode ajudar muito na nossa tarefa, tá? Muito obrigado aí pela possibilidade de estar aqui, espero ser convidado para as outras. Sobre o Conselho Municipal de Turismo, eu queria até colocar aqui para todos que a gente pode levar esse pedido para que o Conselho Comunitário de Segurança, a PM e a Guarda Municipal sejam convidados para uma reunião do Conselho Municipal de Turismo. Acho que isso vai ser muito importante, né? Levar dados e tudo, não é isso, Paulo? Então vamos atrás disso também. Obrigado, senhor Paulo, pela presença. Vou dar uma continuidade. Então, aqui eu faço uma comparação dos indicadores de criminalidade para que a gente possa entender que são os 4 municípios vizinhos de Maricá, os 4 principais: Niterói, São Gonçalo, Itaboré e Saquarema. E aí a gente começa a observar um detalhe que nos chama a atenção. Se vocês observarem, esses são os índices de Niterói, o de São Gonçalo, Itaboraí e Saquarema. Mesma coisa entre janeiro e fevereiro desse ano. Os senhores têm uma noção de quanto a influência que a gente exerce em cima do nosso município. E a maioria das vezes, os delitos cometidos aqui em Maricá são por pessoas de fora, que entram e saem, principalmente nos roubos de veículo, roubo a transeunte, naquelas áreas limítrofes dos outros municípios. Se a gente observar, e aí chama a atenção o fato que a gente está estudando, nós já estamos em contato com o monitoramento de Saquarema, que também possui monitoramento, que é o roubo de veículo em Saquarema, conseguiu ultrapassar Maricá. Em todos os outros conselhos que eu apresentava aqui, o roubo de veículo de Saquarema sempre era menor. E aqui esse último mês aqui, em fevereiro, foi o principal Saquarema. É claro que, por ser mês de férias, proximidade do carnaval, o fluxo de pessoas para esse município também aumenta, e aí chama a nossa atenção de ele estar ultrapassando o nosso município, porque é um município com população menos da metade de Maricá, se eu não me engano, gira em torno de 80 mil pessoas, 85, perdão se eu estiver errado, mas vamos colocar aí 90 mil, e aqui em Maricá a gente está quase beirando aí os 200 mil pessoas ou mais, e finais de semana já muito maior. Então, isso despertou a nossa atenção e já estamos em contato com o monitoramento de lá, com a delegacia de lá, para saber para onde estão levando esse veículo. Se eles estão roubando lá e fazendo de trajeto a nossa área, ou se estão fugindo por outros locais que fazem fronteira com Saquarema. E aí desperta a atenção só para os senhores verem o quanto a gente está em relação aos municípios que fazem limítrofe com Maricá. Não que a gente volta a falar, não que esteja num índice muito bom. Eu queria estar tudo zero aqui, ou então no máximo 2 em cada ilha desse grupo, com mortalidade violenta, eu queria estar 0. Mas, como a gente vem sofrendo influência dos municípios, principalmente, que fazem fronteira com a ponte de Niterói, que é a influência da capital. Mas estamos aqui monitorando as nossas ações, buscando cada vez mais reduzir os nossos índices. Por gentileza, conversa paralela aí, para a gente ouvir o que o comandante está falando, que isso é muito importante para a gente. Mas eu vou deixar o vídeo integrado no final, que é essa questão do 90 integrado, que eu falo para os senhores e senhoras, que nós temos câmeras em nossas residências voltadas para a rua.
As câmeras têm que estar filmando a rua. E ter 30 dias de gravação e internet 24 horas. É claro que tem outros quesitos, mas entrando no site da polícia, o próprio vídeo vai mostrar para os senhores, entrando no site da polícia a gente consegue fazer, respeitando aquela gama aquela diretriz, a gente consegue colocar as nossas câmeras integradas no 90 e a gente conseguir acionar para tentar buscar resolução dos problemas, né, de roubo, furto, ou até a identificação facial das pessoas que estão com mandado de prisão, né, de marginal. Pode passar. Aqui, eu chamo a atenção para as ligações de 90. Quando eu falo para os senhores e senhoras que ocorre muitas das vezes a gente não ter viatura, as nossas 6 viaturas, principalmente no horário noturno, todas as 6 estão empenhadas em ligações de 90. Então, nesses 2 meses, a gente teve a violência psicológica contra a mulher, são esses 4 registros, dentro desses 4 bairros, tá? Só dentro desses 4 bairros, e aqui a gente pode olhar o nada constatado, na última reunião do CCS nós tivemos em Ponta Negra, aí foi bem colocado por uma moradora, ela falou assim, esse número do nada constatado é muito grande porque a gente liga para o 90 e a viatura demora a chegar. É claro que, sim, às vezes o atendimento é demorado porque as viaturas estão atendendo outras ligações de 90 ou estão atendendo ocorrência flagrante, que aí é um gargalo que a gente tem, que é prisão em flagrante, traz para 82DP. Quando o doutor Cláudio ele está aqui, ele até ajuda, ele faz o flagrante na hora que ele precisou sair para fazer da maneira bem. Mas quando ele não está, principalmente à noite, ele já foge do horário do expediente, nós temos que descer para 76DP no centro de Niterói, e aí quando é prisão com drogas, tem que levar para fazer a perícia, e isso tudo aí você perde 2, 3, às vezes até mais, dependendo do fato. 4 horas, eu só tenho 6 viaturas, já perco uma, perco 2, se tiver flagrante, infelizmente, e aí a gente vai perder a viatura porque demora, podemos ser um flagrante aqui, ou até ter uma central de perícia aqui para poder agilizar o nosso trabalho. É um pedido do Conselho Comunitário de Segurança no fórum permanente que a gente tem, que é o governador quem preside, a gente já encaminhou para o Consperto, é o pedido da central de flagrantes aqui, né, que ajudaria muito o trabalho da Polícia Militar, da Guarda Municipal, que também tem que descer para Niterói, e o PRPTC, aqui que é a perícia que faz, né, os primeiros dados, faz exame de corpo de delito, somente nos crimes de violência doméstica, violência contra a mulher. Isso está pedido. Infelizmente, o Estado ainda não nos respondeu. Da Central do Flagrante, a resposta que o Estado nos deu é que, embora muito pertinente, eles no momento não têm efetivo para colocar uma Central de Flagrantes aqui. Pode passar. Aqui eu deixo para os senhores e senhoras, esse aqui é a integração que hoje nós temos, né? Conseguimos aumentar com a Secretaria de Costura, está sendo um excelente parceiro para a nossa questão de segurança pública, porque alguns estabelecimentos eles estão voltados para determinada área e sim vão querer fazer show sem pedir qualquer autorização, às vezes fechando ruas, ocupando espaço público, e aí está sendo imprescindível a postura, a gente faz uma notificação com eles, hoje eles estão mais próximos da gente, a gente faz uma ação conjunta com eles e consegue evitar esses eventos. Claro que não são todos, mas e aí a população precisa denunciar, a gente vai checar, vai juntar essas informações para poder agir em ação. Então, essa aqui são os integrantes, né, da nossa somando forças, e está sendo imprescindível a cooperação de todos, cada um dentro da sua respectiva função, está sendo primordial para a gente conseguir diminuir muitos índices e até analisar essa questão de ocorrências em relação à criminalidade mais. Nessa questão, inclusive, que o senhor mencionou agora a postura, eu já conversei, inclusive, com o Coronel Veras, para a gente fazer uma reunião, porque o Instituto de Segurança Pública criou um grupo de trabalho sobre perturbação do sossego, que é uma coisa que afeta todos os CCS no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, hoje nós já estamos completando 90 CCS no estado.